Olá, estamos de volta com o nosso segundo bloco, hoje falando sobre obesidade infantil. E a nossa convidada é a doutora Adriana Gabas Miglioli. Doutora, no fim do último bloco, eu perguntei a partir de quando devo me preocupar com a obesidade infantil? A partir de 2 anos, porque assim, teoricamente, a criança vai estar no leite materno, né? Até 2 anos. E desde o momento que você vai tirar esse leite materno, vai começar lá nos 6 meses, a introdução dos alimentos devagarinho, que seria as frutinhas inicialmente, suquinhos. Então, desde esse momento, a mãe, ela já tem que estar atenta a trazer os bons hábitos para essa criança. Assim, mas o índice de obesidade realmente, ele inicia o aumento após 2 anos. E os estudos todos, eles estão entre essa faixa de 2 ou 5 a 10 anos. A partir de 10 anos, você já tem geralmente o início da puberdade, na maioria das crianças, não em todas, mas você tem uma distribuição corpórea diferente pela ação dos hormônios sexuais. Então, eu diria que desde o momento que se tira ou que se associa o alimento para a criança, que seria ali nos 6 meses, eu acho que a mãe tem que estar atenta à qualidade dos alimentos que vai oferecer, o fracionamento desses alimentos, e sempre estar atenta e conversar com o pediatra o que é mais importante nessa infância para esse crescimento. Crescimento da parte óssea, né, os derivados de leite, se saiu do peito, se tem intolerância a algum tipo de alimento, sempre conversar com o pediatra para que essa criança, na primeira infância, tenha uma orientação adequada para que a gente evite, porque a prevenção, doutor Luiz Ovando, é a melhor opção, sempre. Após termos já o sobrepeso e obesidade, vai-se então procurar um endócrino pediatra, o pediatra geralmente vai encaminhar, mas assim, eu acho que é importante aqui, o senhor com o teu programa que é tão importante para a sociedade, é a gente orientar na questão prevenção. Então, eu acho que esse momento da retirada ou da substituição do leite materno, da associação de alimentos e após 2 anos, eu acho que são os 2 pontos importantes. É isso que a senhora está dizendo, eu acho que é fundamental, porque de uma maneira geral, as mães gostam de nutrir bem seus filhos, né? O nutrir bem é relativo, né? Hoje nós vivemos um ambiente obesigênico, né? Quer dizer, comida sobrando. E em casa, lamentavelmente, as crianças ficam presas e a gratificação é sempre alguma guloseima. E as mães, às vezes, não percebem que isso está contribuindo para um mau hábito, para aumentar, inclusive, tecido adiposo, e daí para tirar é uma luta, né? E essa sua observação de 2 anos, quer dizer, a criança já procura, já vai na geladeira, enfim, a mãe que está preocupada, né, tem que ter os alimentos adequados, naturalmente, né? Acho que é muito importante. E daí para frente, lá depois 8, 9 anos, quando já começam as alterações de ordem hormonal, principalmente nas meninas, né, já tem que tomar algum cuidado também em termos de nutrir adequadamente. Eu acho que é fundamental essa sua colocação. E a senhora falou sobre a questão do pediatra, né? Tem uma pergunta aqui que eu já vou adiantar, que é exatamente quem que eu devo procurar, a mãe disse. Eu devo procurar o endocrinologista ou eu devo procurar o pediatra? Inicialmente, o pediatra é quem vai fazer a avaliação, porque é ele que está fazendo a puericultura antes de 2 anos, mas depois, geralmente, um pediatra acompanha mais espaçadamente essa criança, mas acompanha. Então, a gente indica que o pediatra seja esse clínico... Orientador, exato. Se o pediatra perceber que precisa ser encaminhado para o endócrino pediatra, ele o fará. E aí, ele, mediante as tabelas, aquilo que a gente conversou, ele vai entender se realmente precisa apenas de uma nutricionista acompanhando ou se precisa de uma avaliação
junto ao endócrino pediatra. E isso eu acredito que o pediatra seja o profissional mais preparado para essa avaliação. Essa fase inicial, ver realmente Sim. o que na verdade precisa. Uma mãe perguntou aqui, doutora, quais as complicações da obesidade para a criança, na fase assim, já inicial? Hoje a gente percebe o seguinte, não são só as complicações biológicas que todo mundo sabe, hipertensão, diabetes, a gente percebe uma questão psíquica, psicológica, na verdade. Na infância, a criança acima do peso, ela vai ter menos vontade de atividade física, ela vai ter menos, atividades mesmo, e isso... você começa a trazer, às vezes, a criança a ter bullying, sofrer bullying dentro da escola. E hoje é tão moda falar sobre bullying. E assim, por mais que a escola, a sociedade coloque que não se deve fazer bullying, a criança, às vezes, não em todos os casos, mas às vezes ela se sente diferente. E é muito importante a mãe estar sempre colocando o seu biotipo, porque você tem biotipos. Então, é muito importante entender os biotipos e trazer junto ao pediatra a avaliação desses percentis. Nem para a mãe super valorizar aquilo e nem negligenciar. Eu acho que existe um equilíbrio. Porque se você nega os alimentos naturais da infância e coloca uma dieta extremamente rígida, você pode alterar crescimento. A criança, lembremos, não é um mini adulto. Ela é uma criança. Então, não devemos fazer privações alimentares que possam vir a trazer problemas de desenvolvimento neuropsicomotor. Ela está em desenvolvimento não só em altura, ela está em desenvolvimento global, cérebro. Então, a gente tem que tomar cuidado. Essa questão é fundamental, né? Nós vamos para um breve intervalo, e antes desse intervalo, é interessante essa colocação que a senhora fez sobre o bullying, né? A criança, na sua inocência, às vezes ela é agressiva em termos de incomodar ou criticar um determinado colega, que também precisa ser compreendido. Mas uma mãe coloca aqui, doutora, sobre a questão, a criança obesa pode ter colesterol alto e pressão alta? Mas a senhora não vai responder isso agora, a senhora vai responder no terceiro bloco e nós já voltamos. Não saia daí.